Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aos nossos visitantes, como vocês têm passado, como passaram o final de semana. Espero que todos tenham passado muito bem, espero que Deus esteve com vocês em todos os momentos, decisões, nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres da nossa vida. Espero que cada um de vocês esteja bem e também esteja muito animado para mais esta semana, não só pelos momentos em que vamos ter diante do estudo da Palavra de Deus, mas também tudo aquilo que Deus vai nos conduzir durante esta semana para com os nossos objetivos, para com o trabalho da igreja, com alguns outros desafios que Ele sempre propõe dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. E assim nós vamos sempre nos lembrando de como somos agraciados por Deus pela sua força, pelo seu amparo, que Ele sempre provê diante das suas promessas. E é assim então que nós queremos continuar trabalhando e nos fortalecendo na promessa que Deus sempre faz em nosso meio. Por isso queremos convidar o Deus triuno para fazer parte deste momento, para assim então iniciarmos o nosso momento de meditação. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar um hino que se chama Os que Confiam no Senhor. Ele está no Inário do Celebrai, de capa verde, só tem neste inário. Mas, de repente, aí você com um celular ou algum outro meio pode encontrar então este hino, tá? Os que confiam no Senhor, hino 76 do Celebrai. Não
Legal, vamos então pegar a nossa Bíblia, vamos abrir no capítulo 22 para darmos início ao nosso momento de meditação e assim esperamos que estas palavras do capítulo 22 e do capítulo 23 possam também fazer com que esta canção que nós cantamos seja de fortalecimento para a nossa vida, onde, como nós cantamos, as dores, os medos, as tentações podem passar porque confiamos no Senhor. Muito bem, o capítulo 22, ele dá início a uma tentativa do apóstolo Paulo de falar com a multidão que queria a sua morte por falar da ressurreição de Jesus. É o que nós ouvimos no final do nosso estudo anterior, o versículo 36, onde diz que aquela multidão que estava seguindo Paulo estava gritando: mata, mata. Diante disso, o apóstolo Paulo então chega para um comandante e diz: olha, me dá uma oportunidade de falar com este povo. E assim então o comandante ele abre espaço para que o apóstolo Paulo então tente com as suas palavras acalmar aquela multidão e de repente aquela multidão possa entender a sua situação, os seus motivos e assim possam libertar o apóstolo Paulo. Primeiramente, então, ele começa a fazer a sua confissão. Ele diz nos versículos 1 até o versículo 5 que realmente ele era um perseguidor da igreja, ele era ruim com as pessoas, ele matava, ele batia, ele chicoteava, ele conseguia cartas com os representantes, com os conselhos, com as autoridades locais, justamente para, nas regiões menores, como Damasco, que ele estava indo antes da sua conversão, pudesse perseguir os cristãos, justamente porque ele amava a lei como os judeus, saduceus, fariseus, assim apresentam e defendem o seu lado. E diante desta confissão do apóstolo Paulo, ele procura então mostrar que o próprio Jesus veio até a sua presença, até a sua pessoa e o converteu. O próprio poder de Deus fez a sua conversão no caminho de Damasco. E ele conta então esta conversão no versículo 6 ao versículo 16. Ele conta com alguns mais detalhes do que se apresenta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diante deste momento em que ele tenta acalmar a raiva e o ódio desta multidão, mostrando que ele foi convertido para o cristianismo, ele é agora um anunciador do Evangelho, da ressurreição de Jesus. Paulo, ele precisa então estar em Jerusalém para que tudo isso acontecesse. É nesta região, ou neste contexto, na cidade de Jerusalém, que tudo acontece. Ele já tinha visto uma visão, a partir do versículo 17, de que ele queria ficar em Jerusalém para anunciar, mas Jesus veio até ele e disse: olha, as pessoas que estão em Jerusalém não vão escutar você. Então, eu vou mandar você para longe, para que você possa falar da minha obra para os não-judeus. Então, os versículos 17 até o versículo 22, Paulo ainda continua falando desta missão que o próprio Deus deu quando ele se converteu, né? Lá no capítulo 9, Paulo é convertido, ele sai para algumas cidades, né, sua primeira viagem,
algumas cidades ele passa, ele converte algumas pessoas e depois ele volta para Jerusalém, lá no capítulo 15, né? E para dar o seu relatório aos discípulos, né? E ali então ele sai de Jerusalém e volta para outras cidades, né? Como nós estávamos vendo anteriormente. Então, num desses momentos, o apóstolo Paulo recebeu a visita de Jesus e Jesus então disse: olha, não fique aí, não pregue aí, porque as pessoas não irão escutá-lo, né? Até porque Paulo era um recém-convertido e iria ser difícil das pessoas aceitá-los, porque eles conheciam um Paulo mais agressivo, um Paulo mais da lei, que realmente ficou muito feliz, e ele até descreve isso no texto, que quando Estevão, um dos escolhidos lá por Pedro, foi morto por dar o seu testemunho, ele foi um dos que ficou muito feliz que um cristão estava morrendo ali. E ele confessa isso, de que agiu de forma errada. Porém, estas palavras foram insuficientes para calar o desejo da multidão de matar Paulo. Felizmente, a partir do finalzinho do versículo 22, o versículo 3, as pessoas ainda querem matá-lo. E por haver então uma grande desordem na cidade por conta disso, o comandante que estava cuidando de Paulo pediu para levá-lo de volta para a fortaleza, e assim eles têm um momento que a gente percebe que é uma ação de Deus. E quando Paulo voltou para a fortaleza, estava prestes a ser chicoteado, e ele então, o apóstolo Paulo diz ao comandante: escuta, você vai maltratar um romano, um nascido romano? E por conta disso então, tanto o comandante como os outros soldados ficaram com medo de acontecer alguma coisa. Na via de dúvidas entre agir ou não agir, então este comandante prefere não agir para não sofrer algumas outras consequências, e então leva para o seu conselho superior para ver o que ele pode fazer, ou o que o conselho gostaria de fazer com o apóstolo Paulo. Então iniciamos o capítulo 23, onde o apóstolo Paulo agora ele está no meio do Sinédrio, ele está junto com as pessoas que compõem o conselho superior, os fariseus, saduceus, judeus, e ali ele tem uma grande oportunidade de testemunhar a sua fé. Ele percebeu ali que na sua fala havia fariseus e saduceus que obedeciam à lei, porém tinham suas divergências teológicas, na qual os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem em anjos. Foi aí que Paulo, então, diante do seu testemunho de fé, de falar sobre a ressurreição de Jesus, criou uma grande confusão entre esses dois grupos, e com isso ele ganhou tempo diante da sua condenação ou não. E de uma maneira nós vemos que Paulo fez isso de uma forma sábia, né? Porque realmente ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Jesus ressuscitou e, como ele vai dizer mais tarde em suas cartas, então assim como Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Então esta é a verdade que Paulo estava pregando, nada mais que isso. Porém atingiu alguns outros grupos que negavam isso, e isso criou revolta. E esta revolta, então, prorrogou a decisão, de repente, de acalmar aquela multidão que o queria ver morto. Diante deste momento, então, em que o apóstolo Paulo tem um pouco mais de tempo, naquela mesma noite, depois que ele foi afastado, ele foi levado novamente para a fortaleza, para o seu lugar onde ele estava dormindo.
Jesus aparece a ele e assim diz lá no versículo 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Então, irmãos e irmãs, antes de nós darmos continuidade à parte final ali do capítulo 23, vamos perceber alguns pontos aqui que até agora nos chamaram a atenção. Primeiramente, nós vemos uma multidão furiosa por receber uma mensagem que não vai de acordo com a lei. O apóstolo Paulo prega o Evangelho, a graça de Deus, que está ao lado oposto da lei, e isso então acaba gerando um grande conflito entre ele e a multidão. Vemos também que a defesa árdua, sem querer saber de mais nada, apenas a lei, nós vemos que esses líderes religiosos buscam seu próprio interesse, como em alguns momentos Lutero ele traz diante dos seus estudos. Se nós olharmos, quando nós defendemos uma ideia em que as pessoas nos dizem, nos trazem diversos argumentos de que estamos errados, mas quando nós queremos defender os nossos argumentos e os nossos próprios direitos, nós vamos seguir os nossos próprios interesses. Nós não queremos saber do que as outras pessoas pensam, falam ou como as pessoas vão agir. O certo é o que eu penso, como eu exerço, como eu vou cumprir, então isto é o que importa. E Paulo havia dito na sua confissão que ele pensava assim, mas que agora Jesus transformou a sua vida e agora ele não pensa mais em si mesmo. Então até que em alguns momentos nós vimos ele dizer que a vida dele não vale nada, mas se ele fizer o trabalho do reino de Deus, a vida dele já ganhou muita coisa, já foi muita coisa. É verdade que mesmo diante de tudo isso, Paulo não consegue tranquilizar aquela multidão. E muitas vezes com as nossas ações, as nossas atitudes, também nos afastam, as pessoas nos afastam de nós, justamente por esse temperamento que muitas vezes nós temos, da nossa opinião. Nós queremos empurrar, fazer com que as pessoas cumpram aquilo que é decisão minha, própria, sem um conjunto ou sem aquilo que está diante da verdade à luz bíblica, após o estudo da palavra de Deus. Então aquele achismo, eu acho que é assim, deve estar lá em algum lugar, mas então vamos executar assim, sem poder então analisar, sem poder estudar. O apóstolo Paulo é próprio testemunho vivo disso, né? De que ele viveu os dois lados, viveu os seus próprios interesses, essa perseguição da igreja, e então Jesus mostrou que não é por aí. Jesus mostrou que tem um outro lado. E Jesus sabia que Jerusalém ia continuar por um bom tempo assim, né? Que as pessoas iriam ter dificuldades de aceitar esta graça de Deus. Mas não que o evangelho não estivesse sendo pregado ali, né? Mas Jesus disse, né? Você vai ter dificuldade, né? Então eu vou te mandar para longe primeiro. E agora Jesus nos diz aqui: que bom, fico feliz em você ter falado para essas pessoas a verdade sobre mim. E agora você vai falar esta verdade na cidade de Roma. Agora, diante desta breve reflexão, a partir do versículo 12, nós vamos acompanhar que Paulo, ele vai ter a ajuda da sua família e vai ter a ajuda deste comandante
de uma pessoa, uma autoridade que realmente gosta da justiça. Ele não age por impulso, não age por interesse próprio ou até mesmo por ordem de outros. Mas ele é bem racional, ele gosta de ver as coisas certas e justas. Ele teve várias oportunidades para matar Paulo, chicotear e fazer a desordem acontecer, mas ele sempre pensava nas consequências. Então, a partir do versículo 12 ao versículo 22, alguns judeus se ajuntaram em torno de 40, o texto bíblico diz, e juraram diante de Deus que enquanto não matar Paulo, eles não iam comer nada e nem beber nada. Então, novamente, nós temos o tema aqui sobre o juramento, né? O nosso jurar diante de Deus. E aqui os judeus jurando que enquanto Paulo não estiver morto, eles não vão fazer nada. Ao manipular toda essa questão, este projeto de matar Paulo, o seu sobrinho ouviu isso tudo e foi falar com Paulo. Olha, tem algumas pessoas, alguns judeus que querem matá-lo e eles prometeram isso diante de Deus, eles não vão comer nem beber nada. E aí então Paulo chama este comandante, este oficial, e diz o que o seu sobrinho disse e pede, falou, leva ele então para o seu superior e deixe ele contar isso. E foi o que aconteceu. O sobrinho de Paulo falou para esse superior e que então agiu para que Paulo fosse até o governador Félix. Então, este comandante, junto com outros integrantes, soldados,